Bem, pessoal, respondendo mais uma pergunta, em relação à modulação volumétrica, como é que funciona a modulação volumétrica para auxiliar no nosso tratamento integrativo para perda de peso? Bem, gente, a modulação volumétrica, eu proponho ela naquelas situações onde o paciente ainda não fez nenhum acompanhamento nutricional e está começando agora, então, né, com a questão do tratamento para emagrecer. Então, às vezes, nem fez ainda a consulta médica, de repente ainda não tem assim um pensamento assim na parte de planejamento se vai utilizar a caneta ou se vai tentar fazer com medicação via oral, né? E claro, a avaliação médica é que vai definir qual vai ser o melhor perfil de tratamento. Então, a modulação volumétrica, ela se baseia na seguinte questão: aquele paciente que tem o consumo de caloria e na quantidade de alimentos um volume grande, né? Então, o que tem que ser feito? A gente sabe que a obesidade, ela existe também a nível visceral. Então, se você come muito, um volume grande de alimento, há uma distensão, uma adaptação do seu estômago. Então, o estômago fica maior, vai caber mais comida também. Vai precisar de mais alimento para ter saciedade, para ter a sensação de enchimento. Então, o que acontece? A modulação volumétrica ela vai trabalhar com esse fator, a redução da obesidade a nível visceral, a nível de estômago. Consequentemente, vai diminuir também a absorção a nível intestinal. Então, o que acontece? É você disciplinar a questão do volume de comida que você come. Né? Então, é um método bastante simples. Né? Se você tem, é um método que tem comprovação, né, clínica de bons resultados, se você tiver a disciplina necessária para cumpri-lo, né? E nos coloca frente a frente com paradigmas internos mesmo, né? Da questão da disciplina. Né? Se você, eu tenho vontade de vou no restaurante e pego de tudo um pouquinho, quando vê o prato está cheio, né? Claro, e em casa às vezes é a mesma coisa. Então, o que seria a modulação volumétrica? Você vai fazer as suas refeições diárias em porções menores e sempre com um limite definido, né? Basicamente, os pacientes começam com um potinho, né? Você pega esses potes comuns desses que podem ir a micro-ondas, né? De volume próximo ali a 500 ml, né? Um potinho que caiba ali meio litro de água, e essa modulação ela seria adaptada para pessoas com até 80 quilos. Seria necessário começar com esse potinho de meio litro, né? Então, o que seria? Nesse potinho de meio litro, você vai ali fazer a refeição principal, que seria o consumo dos carboidratos, né? No caso também, os grãos, né? Você pode utilizar ali o arroz, no caso o arroz, o feijão, porções de legumes e a própria proteína da carne nesse pote, né? Então, num pote ali próximo de 500 ml de volume, né? Que são esses potes em comum aí de Tupperware aí que vocês encontram em qualquer estabelecimento, né? Então, esse seria o primeiro pote. Um segundo pote com o mesmo volume, porém esse só pode ir mais a parte de folhas, né? Vai dar volume também, só que o peso basicamente vai ser menor. Aí vai alface, rúcula, couve, né? Talvez ali 4 tomatinhos cereja ou meio tomate normal e pronto. Então seria esses dois potinhos aí para quem tem até 80 quilos, né? Seria essa a sugestão para manter para as refeições principais, para almoço e para janta, né? Claro que o ideal nessa modulação volumétrica é que você faça mais refeições por dia, porém com porções pequenas. Almoço e janta, então, com esse volume, né? Os dois potinhos de volume de 500 ml, um para arroz, feijão, os legumes e a proteína, a carne, e o outro apenas para folhagens ali, e no máximo ali um tomate, né? Certo? Nos legumes aqui, você vai, do primeiro pote, você vai colocar ali cenoura, né? Beterraba e outros legumes da sua preferência. De qualquer forma, não pode estourar não pode derramar. É no limite do volume do potinho ali, né?
esse seria uma reeducação volumétrica mínima. Por quê? Porque aí o seu estômago vai se adaptar a esse volume máximo aí, né? Claro que leva algum tempo, de acordo com que você for perdendo peso, o estômago também vai reduzindo de volume. Então vai chegar um momento que se você colocar um volume um pouco maior do que esse aí, você já vai sentir, o estômago tá pesado, tá cheio, né? Então é claro que de qualquer forma, é um desafio no início, porque se quem está acostumado a comer, por exemplo, um prato que daria um volume duplo desse aí, o primeiro dia ele vai sentir uma diferença aí. Então aí o que a gente pode fazer de estratégias aí para que esse volume possa ser reduzido e você não fique com uma fome muito exagerada depois, né? Você poderia estar suplementando aí, de repente, um whey protein. Você pode fazer o uso do whey protein, por exemplo, 2 horas antes do almoço, né? Uma dose ali de 20 gramas, né, um scoop ali, né, uma medida do whey protein, que ele vai te dar uma boa saciedade. A gente utiliza também o whey protein para efeito de já inibição do apetite para a refeição principal depois, né? Você pode fazer também ali pelas 6 da tarde, se você juntar às 8 horas, outra dose dessa de whey. Então, quando você já vai para o almoço e para a janta, já com o apetite já diminuído, né? Então, aí a redução volumétrica, ela pode ser feita de forma mais tranquila, né? E, claro, as porções de fruta. Né? Você tem que ter a porção de fruta ali das 10 da manhã, você tem que ter aquela porção de fruta na parte da tarde, às 3 horas, lá pelas 10 da noite, ali antes de dormir também, mais uma porção de fruta. E isso aí vai se complementando. Fora, claro, o consumo de carboidrato seu normal. Claro que com moderação, né? Meio pãozinho, um pãozinho de manhã ali, pouca margarina, né? Claro, tudo isso aí vai ser feito depois do seu histórico, a gente vai fazer o acompanhamento e a gente vai perguntar, vai fazer as perguntas. O que é que você come no café da manhã, no almoço, para a gente poder orientar melhor aí, né? Como é que vai distribuir esses alimentos aí de acordo com essa modulação volumétrica. Então, modulação volumétrica dá para você começar a fazer já de imediato, né? Pega um potinho ali, com esse volume de 500 ml, é muito fácil de você encontrar aí, né? Um pote pequeno ali, né? Uma marmitinha pequena, né? E passe a fazer as suas refeições utilizando esse padrão de volume, né? Coloca nesse potinho, não passando do limite superior, almoço e janta, e as adaptações vão sendo feitas. Algumas pessoas que têm mais de 80 quilos vai sentir que vai ser muito pouco. Então, o que a gente pode sugerir? Faça o whey protein, uma dose 2 horas antes do almoço, faz o almoço dessa forma, com os 2 potezinhos lá, primeiro com os legumes, arroz, feijão, a carne, o outro só com folhagem de tomate, no máximo, meio tomatezinho ou 4 tomatezinhos cereja, e aí, para quem tem mais de 80 quilos, aí a gente sugere, logo após, se for o caso, é o consumo de uma fruta. Por exemplo, uma laranja, mas aí tem que ser a laranja completa, parte lá em cruz lá e come com bagaço e tudo para dar a sensação de saciedade, né? Não é só espremer e chupar a laranja. Né? E assim a gente vai dando uma ideia para vocês do que seria essa modulação volumétrica para diminuir, já fazer um tratamento médico, né? Para ver essa parte da obesidade visceral, que é o tamanho, adaptando o seu estômago a um volume menor de alimento ali. Né? Seria uma ideia básica. No caso, a situação depois ela vai ser feita caso a caso no período na consulta, e a adaptação do tipo de legume, o tipo de cereal que você prefere ali, né? Se não for arroz um dia, você pode utilizar um macarrão, né? Mas claro, e aí a proporção a gente vai estudar cada caso aí, ok? Então seria esse o detalhe da modulação volumétrica.